Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vou fazer um colorido nesse livro aqui, do Japão, né? Livro de colorir anti-estresse. É a pedido de duas pessoas. A Edna Ciccone, ela me pediu que eu colorisse uma imagem desse livro. Já a Cristina Alves me pediu que eu fizesse um colorido desse livro aqui, mas colorisse uma geisha. Esse livro aqui ele tem vários desenhos de geisha e eu escolhi para fazer esse aqui. Eu coloquei o vidro na folha mais embaixo. Então eu escolhi essa geisha aqui, olha, para colorir, eu botei bem embaixo para poder ficar mais perto, para mim poder mostrar mais detalhado aqui o colorido, né? Então eu vou fazer o colorido dessa geisha aqui. Então eu escolhi para fazer o fundo da roupa dela, esses dois vermelhos aqui, olha. Vou estar usando o Faber-Castell da linha Seco, né? O Eco. E vou usar o vermelho e o vermelho escuro para fazer o sombreado. O vermelho eu vou usar para o fundo e o vermelho eu vou para fazer algumas sombras nesse colorido. Né? Então, vou fazer todo esse fundo onde tem esses guarda-chuvas, vai ser vermelho, né? Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui para vocês. O fundo vai ser todo vermelho. E conforme eu vou fazendo o vermelho do fundo, eu já vou fazendo alguns sombreados aqui. Esse papel, como é um papel muito fino, ele assemelha um pouquinho a uma folha de sulfite. Então, o que acontece? Eu não posso estar utilizando aqui aquarela, não posso estar utilizando canetas hidrocores. Eu até pensei em utilizar a técnica aqui de aquarela. Mas depois eu pensei, é muito fina a folha, não vou ter como, né? Fosse uma folha um pouco mais grossa, mas aqui, infelizmente, eu não tenho condição para estar usando aquarela, né? Eu queria fazer um colorido, né? Diferente, alguma coisa diferente do que eu já tenho feito aqui. Mas, infelizmente, nesse tipo de folha aqui, eu não tenho como tá fazendo nada a não ser usar o lápis de cor ou o giz de cera. Posso estar utilizando também o giz pastel seco ou o giz pastel oleoso, né? Mas como também os detalhes são pequenos, também fica um pouquinho complicado estar usando o giz pastel. Dá para usar, o giz pastel oleoso dá para usar, né? Fazer uma técnica de estar usando um palito, né, para aplicar o giz, até dá, mas o problema é que é mais demorado, né? Requer mais cuidado aqui na hora do colorido. Então, eu achei que não valia a pena eu estar, assim, perdendo muito tempo, né, para fazer, e também fica muito demorado para vocês, né? Que tem que estar tendo aquele cuidado, porque o lápis eu posso apagar. Eu borrei aqui do lado, dá para me apagar. Inclusive aqui, ó, eu já dei uma borradinha aqui em cima, olha. Eu venho com a borracha e apago, tiro, né? Tiro o borradinho que eu dei com lápis. Mas com o giz pastel oleoso, como ele é oleoso, o nome já diz é oleoso,
ele vai ficar uma manchinha ali, a não ser que eu vá usar um tom mais escuro, e esse tom vai cobrir, né? E agora eu tô vindo com o escuro para dar umas nuances aqui por volta, tá? Vou tá dando uns sombreados aqui. Como eu disse no vídeo anterior, não precisa colorir com, assim, por exemplo, tecido. O tecido, ele com o movimento, com o refletir da luz, ele vai ser, por exemplo, você tirar uma fotografia, né? Se você olhar na fotografia aquela roupa que você está vestindo, aquele tecido, ele vai estar com várias manchas ali, refletindo luz e sombra, né? Então, quando você for colorir um tecido, não há necessidade de você fazer aquilo tudo muito certinho, tudo num tomzinho todo igualzinho, porque o tecido em si, conforme você anda, conforme a luz bate, o movimento, ele vai ter aquelas partes umas bem mais claras, outras já bem mais escuras. Ela vai ter várias manchas ali conforme você anda, porque é o movimento do tecido e o reflexo de luz e sombra, né? Vai depender da posição em que você estiver virada para a claridade, ou você estiver virado contra a claridade, é que vai dar esse aspecto, né, de manchas ali no seu tecido. Então, você não precisa fazer aquela coisa certinha. Um animal, a mesma coisa, você vai estar colorindo um animal, vai ser exatamente igual, porque a cada movimento que o animal faça, virando para a direita ou para a esquerda, ele vai estar mostrando ali algumas manchas, né? Mais claras, mais escuras, na pelagem, né? Então, vocês não precisam se preocupar se um lugar ficou mais claro, outro lugar ficou mais escuro. Vocês quiserem dar aquele tom forte, todo por igual. Isso vai depender do colorido que você vai fazer, né? Se for numa pele de um animal, num pelo, se for numa roupa, o bonito vai ser que umas partes fiquem mais escuras, outras fiquem mais claras. Isso é o legal da coisa, né? Que vai mostrar naturalidade ali vai dar um certo realismo, né, para a peça, para o colorido. Eu vou terminar aqui essa parte, vou fazer esse preenchimento aqui. Vocês já entenderam eu fazendo ali. Vou fazer só esse lado aqui, fazer esse preenchimento para não ficar mostrando uma coisa só e já tô voltando. Bom, gente, então eu já fiz essa parte aqui, olha, o restante do kimono dela vai ficar com o fundo assim, né? Toda a parte do kimono. Agora, esses guarda-chuvas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando esses dois tons de azul aqui, ó. Eu vou estar utilizando o azul e vou estar utilizando o azul real no guarda-chuva. Eu vou estar utilizando esse azul, deixa eu ver se estou aqui mostrando.
Olha, vou estar utilizando para colorir o guarda-chuva. O azul aqui. Eu vou fazer isso em todos os guarda-chuvas. Poderia fazer guarda-chuva colorido? Poderia. Poderia estar fazendo um guarda-chuva de cada cor. Mas eu prefiro fazer todos eles de uma cor só, tá, gente? Isso é minha preferência, tá? Eu vou estar utilizando somente a azul para fazer todos os guarda-chuvas. Não vou estar utilizando mais do que uma cor aqui, não. Aqui também eu vou estar colocando o azul claro. Tá? Nesse pontinho aqui eu vou estar utilizando o azul mais escuro. Na beirada aqui, olha, eu também vou estar fazendo aqui, ó, um sombreamento escuro. Isso eu vou fazer em todos os guarda-chuvas. Eu vou estar fazendo só esse aqui para vocês verem. E os outros vão ficar igual, tá? Tá entrando aqui mais um pouquinho com o azul. Dando mais uma sombreada aqui. Tá? Na parte de baixo aqui, a mesma coisa, eu vou estar vendo com o mais escuro. Tá dando uma reforçada aqui. Posso dar mais uma sombreadinha aqui por volta. E nessa parte aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando assim uns riscos. Em cima desses riscos, eu vou estar dando riscos. Em alguns eu vou estar dando uma forçada, em outros eu vou estar deixando mais de leve. Tô fazendo em todos eles. Como sempre, minha cachorra sempre dando um show na hora das minhas gravações. Vai ficar assim, gente. Vou estar dando os risquinhos aqui onde tem os riscos do guarda-sol, do guarda-chuva, né? Dela. E o fundo também. Essa parte aqui também vou estar fazendo também de azul. Fazendo a mesma coisa, né? Na beiradinha vou estar fazendo um contorno. Deixa eu fazer um aqui para vocês. Deixa eu fazer esse aqui. Todos os guarda-chuva, todas essas rodelinhas que vai ter aqui nessa parte,
Todos eles vão estar a mesma coisa, gente. Tá certo? E vou estar vindo, olha, aqui por baixo dessa dobra aqui, aqui do lado, aqui, que ele tá por baixo do guarda-chuvinha, aqui do lado. Então, vai ter um sombreado. E vou fazer em tudo. A boca dela aqui, vou estar fazendo de vermelho. Vou estar colocando aqui no meio um rosa aqui. Esse aqui é o vermelho escuro. Vai ficar assim. Bom, gente, agora a pele, né? Como eles têm a pele bem branquinha, eu vou ver que tons eu vou usar. Eu, primeiramente, vou usar esse rosa claro. Eu vou estar passando aqui no pescoço e eu vou fazer a mesma coisa no rosto dela. Eu acho que tá mostrando, né? Esse tom aqui é um tom bem clarinho, quase não aparece aí, né? De repente nem apareça. Agora, eu vou colocar o marrom claro. Eu não sei se eu coloco mais alguma coisa, né? Se eu dou mais uma estendida aqui nessa cor. Deixa eu passar bem levemente aqui. É que essas caixas de lápis de cor, elas vêm com lápis. Os mais clarinhos são esses. Depois ele corre para um tom mais escuro, né? Deixa eu ver qual que eu coloco aqui. Vou colocar o marrom. Para dar mais uma sombreada embaixo do queixo dela aqui.
tá passando aqui a borracha para dar uma amenizada aqui, para ajudar a esfumaçar aqui um pouco. Você pode estar usando esfuminho ou a borracha aqui, né, para dar uma... E isso eu vou fazer no rosto, fazer o sombreado em volta do nariz, né? São as cores que eu vou estar utilizando aqui. Vou até deixar separada, tirar essa outra aqui que eu não utilizei, para não fazer confusão. Agora a gente tem que passar para essa parte aqui. Ela tá com um cinto aqui, ó. Que é a parte do kimono dela, aquela faixa, né? Eu também vou colocar uma outra cor nessa faixa. Mas essa parte do cinto dela, eu vou estar utilizando os mesmos azuis que eu usei ali no guarda-chuva, tá? Eu vou estar passando esse azul. Eu vou passar assim, porque como é uma forma comprida, então vou estar utilizando assim para andar mais rápido. Não vou estar utilizando o modo de círculos. Se quiser, você pode vir assim, ó, depois voltar ao contrário. Se quiser, você pode estar passando um lápis branco para tirar as marcas, né, que fica, porque o papel ele deixa umas marcas. Ou você pode estar vindo aqui, olha, com a borracha e tá dando, ó, passando a borracha para também tirar um pouco das marcas, se quiser. Eu não acho muito necessário. Agora eu vou vir com o escuro, o azul real, foi o que eu usei para fazer os contornos. E vou estar utilizando aqui, ó. Passando na parte de cima. Passando aqui do lado. Vou estar passando na parte de baixo, olha. E passando aqui. Do mesmo jeito, eu vou fazer esse outro lado aqui, utilizando os mesmos tons. E aqui no meio também. Essa faixa vai ser toda azul. Isso aqui também vai ser azul, todo preenchido de azul com contornozinho também dos lados. E essa parte aqui, gente, eu vou... né, eu não separei os lápis para fazer isso, não. Mas eu resolvi que eu vou estar utilizando o amarelo para fazer isso. Tá utilizando dois tons de amarelo para fazer essa parte ali. Vou estar utilizando o amarelo canário e vou estar utilizando o amarelo. Então, igualmente eu fiz a parte de cima, eu vou estar utilizando aqui para fazer essa faixa que ela tem na barriga, ou em volta, né, do corpo. Deixa eu ver, vou fazer aqui mesmo. Eu vou estar colorindo todo o desenho, igual eu fiz no guarda-chuva lá em cima. Eu vou estar fazendo aqui. Eu tinha pensado em fazer azul, mas depois eu pensei, né? Isso aqui é uma faixa na barriga dela, não é o kimono, né? Como não é o kimono, então vou fazer o seguinte, eu vou estar utilizando outro tom. Aí eu resolvi agora, né, que eu nem tinha separado ainda o lápis.
Eu separei agora, né? Escolhi agora, né, um tom para combinar aqui com as cores que eu tô utilizando aqui. Esse amarelo aqui vai combinar bem com os tons que eu tô colocando aqui. Eu vou estar passando em tudo aqui, tá? Então, a faixa vai ser toda assim. E nessas partes aqui, eu vou estar colocando esse outro amarelo, fazendo aqui a parte dos lados com esse tom mais escuro, tá? Então, o desenho, o colorido aqui, ele em si, ele não tem nada demais, né? É só uns detalhes aqui que eu tô, no caso, né, colocando tom sobre tom, né? Vou avançar um pouco mais, olha, diferente dali, né? Vou estar avançando aqui um pouco mais com esse escuro. Certo? E vocês vão sentindo, conforme vocês vão colorindo, vocês vão sentindo o que vocês querem, né? No colorido, ser exatamente assim. Eu tô aqui colorindo para vocês um desenho escolhido, né? Mas assim, as cores e a sugestão, né? Vocês não precisam usar esses tons. Vocês podem usar outros tons, tá? Então, eu vou estar fazendo esse tecido aqui, todinho, isso que eu acabei de fazer. Certo? E aqui essas flores na cabeça dela, eu vou estar utilizando para fazer a parte do... Deixa eu ver aqui. Dá para ver, gente. Então, essa partezinha do meio aqui dessas florezinhas, eu tá utilizando o laranja para fazer esse detalhezinho da florzinha aqui, ó. Tá? Tá utilizando esse laranja e vou estar utilizando aqui. Deixa eu separar aqui. Deixa eu ver. Vou estar utilizando esse rosa chiclete. Não era esse. Aquele ali não era da Faber-Castell. E vou estar utilizando esse fúcsia. Então, vou estar passando esse rosa na parte de baixo da florzinha. Tô passando rosa na parte de baixo da florzinha. E aqui junto ao miolinho aqui, eu vou estar utilizando esse mais escuro, que é o fúcsia. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa nessas daqui, tá? Vou estar utilizando esses mesmos tons aqui. É como se fosse lá as flores que... Lá tem muito sakura, né? Se eu não me engano, é assim que se fala, sakura. E tem branco, tem rosa, não sei se tem outras cores. Eu conheço branco e rosa. Então, eu vou fazer todas essas flores aqui na cabeça dela, né? Assim, o tronco de marrom,
Ah, inclusive, aqui nos cabinhos desses guarda-chuvas, né, que eles têm os cabinhos, eu vou estar utilizando esse marrom aqui, ó. O mesmo que eu vou fazer o sombreado ali, tá? Vou estar utilizando aqui, ó. Vou colocar bem forte, tá? Os cabinhos do guarda-chuva, ó. E o restante, gente, vocês vão ver na capa do vídeo e vão ver lá no meu Instagram. Tem os desenhos que eu tô atrasada de postar lá, né? Mas eu vou postar, gente. Vocês me desculpem por ter alguns desenhos que eu ainda não postei. Mas não se preocupe que vai ao ar. Então, a geisha vai ficar assim, ó. Eu já colori aqui o pescoço dela, o rosto vai ficar igual. Aqui as flores também, já comecei. Vou fazer todas. Aqui todas as flores vão ser da mesma cor, tá? Os galinhos vai ser igual aqui. Devo fazer um sombreado com um tomzinho mais claro. A parte da faixa dela vai ficar toda amarela, essa parte aqui azul. E é isso, gente. Espero que a Edna Ciccone e a Cristina Alves tenha gostado do colorido e é só prosseguir o que eu já fiz aqui, repetir os passos a passo. Ah, e essa faixa aqui também, olha, ela vai ser igual à faixa da barriga, tá, gente? Vai ser a mesma coisa, certo? Então, obrigado por ter assistido aqui e fiquem com Deus. Bye!